Bom, vamos começar. Sejam bem-vindos a mais um Filósofos. Hoje nós falaremos sobre Pitágoras de Camus, mas antes disso, eu quero dar alguns recadinhos quanto ao último vídeo de Lao Tse. Algumas pessoas têm perguntado, poxa, por que você não falou mais da religião, do culto, das histórias fantásticas dentro do taoísmo ou sobre os outros livros? Porque a minha intenção é falar sobre o Lao Tse, sobre o filósofo e sobre o envolvimento filosófico deste ser. E não sobre a mitologia, sobre a religião em si. E por isso mesmo que eu falei do taoísmo, do que os ensinamentos do Lao Tse, a partir do Tao Te Ching, se refletem na sociedade, na comunidade, não apenas no indivíduo. E é isso que eu vou fazer com todos os filósofos. Eu pretendo falar de outros que tenham tido uma percepção religiosa, como Santo Agostinho, como o Siddhartha Gautama, que é o Buda, ou o Confúcio, mas sempre analisando os ensinamentos deles, ou as memórias, os textos deles, a partir do ponto de vista da filosofia, ou do que eu entendo como filosofia. O que os livros apresentam como filosofia. Bom, quanto à periodicidade dos vídeos que vocês perguntaram, a ideia é que seja semanal. Eu vou tentar fazer toda semana um vídeo sobre um filósofo diferente, começando com a Idade Antiga, do qual eu ainda tenho, esse é o terceiro vídeo, eu ainda tenho 12 filósofos na Idade Antiga que me interessam falar. 3 deles ainda do Oriente, os outros do Ocidente. Bom, quanto ao Pitágoras de Camus, pessoal, apenas um alerta. Tudo que se sabe do Pitágoras de Camus e tudo que é dado como se fosse uma descoberta dele é também dado como se fosse uma descoberta da sociedade pitagórica, que é o que a gente vai ver em seguida. Mas hoje em dia se sabe que realmente, diferente do Tales, que se tem dúvidas, não se tem certezas, existiu um Pitágoras de Camus. E esse Pitágoras de Camus teria nascido em Camus, na cidade de Camus, na Grécia, de onde teria sido expulso por um tirano quando ficou mais velho, fazendo com que ele vagasse, indo conhecer o Egito e conhecendo a matemática egípcia e a lógica egípcia, da onde a gente acha que veio toda essa admiração do Pitágoras, afinal ele é reconhecido como o pai dos números. Teria também visitado o Mileto e tido contato com a escola de Mileto, embora isso se acredite bem menos que ao fato dele ter ido ao encontro dos egípcios. Mas que depois desse tempo vagando, ele teria ido à cidade de Crotona e fundado a comunidade pitagórica. Comunidade pitagórica que é um culto pitagórico, um culto religioso, mas também um culto que reunia em torno de 300 pessoas que buscavam relações matemáticas, relações científicas. Um grupo que, através da observação, tentava descrever o mundo. Mas então por que é um culto? Porque eles tinham crenças. E o Pitágoras seria o líder deles, o Messias. Eles acreditavam na reencarnação, no qual o ser ele estaria sempre reencarnando. Tanto em outros corpos humanos, como em bichos, em objetos. E o que se objetiva, então, é encontrar um equilíbrio para que você pare de reencarnar e que você se ilumine. Daí ele vai colocar, eu vou colocar aqui na lateral do vídeo, as 8 categorias antagônicas de equilíbrio, que seria o claro e o escuro, o dia e a noite, a linha e a curva e alguns outros. O objetivo, então, desse culto era buscar esse equilíbrio e, então, deixar de reencarnar e se iluminar. O grupo
pitagórico é cheio de superstições. Então eles passariam um grande tempo com um voto de silêncio, o que também faz com que eles desenvolvam a análise, o pensar e o observar, porque eles não falavam. O grande nicho que eles trabalhavam era que os números eram perfeitos, que tudo poderia se explicar pelos números. A religião tratava isso e dialoga muito bem com a filosofia. Mas esses números seriam bons, maus, neutros. Bons os pares, maus os ímpares e neutros o zero. O Pitágoras, dentro dessa comunidade, ele vai fazer descobertas incríveis e que são usadas até hoje. Então essa comunidade, como eu disse, dialoga com o científico. E do científico a gente pode entender, por exemplo, como exemplo, o Teorema de Pitágoras. Pitágoras sabia, pelo aprendizado dele no Egito, sobre o ângulo reto presente nos triângulos de proporção 3, 4 e 5, de razão 3, 4 e 5. O Pitágoras sabia que sempre iria existir um ângulo reto lá, porque os egípcios haviam descoberto. Mas o que o Pitágoras faz é a função, o princípio dos triângulos retângulos, que são justamente os triângulos que têm ângulo reto, no qual a soma do primeiro cateto ao quadrado com o segundo cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Ele chegou a essa razão lógica porque o número 10, acredita-se que ele chegou nessa razão lógica porque o número 10 para a sociedade pitagórica é um número perfeito. É um número perfeito porque ele explica as formas e ele faz com que se compreenda as formas. Daí a gente entende que o 1 seria o ponto, o 2 seria a linha, 1 mais 2, 3. O 3 seria a área, o plano, porque se você ver com 3 pontos nós já temos um triângulo, então nós já temos um plano. E o 4 seria o volume, porque com um quarto ponto a gente tem uma noção de volumes, o que corresponde perfeitamente à nossa ideia lógica das formas e das medidas atuais. Então a gente tem 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 10, o número perfeito. Daí o símbolo do Pitágoras ser um pentagrama e a forma majoritária é o tétrasis. É o tétrasis. Tétrasis. Que é um triângulo retângulo feito por 10 pontos, no qual ele teria relacionado esses 10 pontos, feito os cálculos e encontrado a hipotenusa. Através disso descoberto também os números quadrados e os números cúbicos, o qual também ele entende que teriam sido os 4 elementos primordiais. É interessante que ele vai usar matemática em tudo, ele encontra a matemática na música, e daí a harmonia numérica de Pitágoras, que é tão trabalhada. Se vocês forem encontrar os textos de Pitágoras, os livros, eles despejam capítulos em cima disso. Que o que teria sido? O Pitágoras ele teria intuitivamente entendido que o ar se deslocando provoca som. Então o som é um efeito de deslocamento do ar. Ele também perceberia que os sons eles podem ser consonantes, ou seja, amigáveis ao ouvido ou não. Em busca desses sons consonantes, ele teria descoberto que eles aparecem em intervalos razões perfeitas. Como é que foi isso? Segundo a lenda, o Pitágoras teria ouvido 2 martelos, um grande e um metade do tamanho desse grande, e percebido que as batidas deles se organizariam e formariam um ritmo, uma forma. Mas o que se acredita mesmo é que o Pitágoras teria pego uma linha, um fio metálico, e teria batido na metade desse fio. E ele percebeu o tom. O tom é
aceitável pelo nosso ouvido. Depois ele teria parado metade desse vídeo, pego onde ele teria batido, e batido da extremidade para a metade do ponto onde ele estava. Bateu, ele encontrou a oitava, um meio. Depois ele teria pego na oitava e batido na metade entre a extremidade e a oitava, certo? Achando a quinta e a quarta. Nesse raciocínio, ele não só achou um padrão que é usado até hoje, que é usado nas notas musicais e como é dividido a harmonia musical, ou seja, três coisas que ele descobre, três princípios que são usados até hoje. Ele descobriu, ou a sociedade descobriu, a sociedade pitagórica. Fato é que Pitágoras não escreveu nada. Ele é mais um desses filósofos antigos que não vão ter escritos, assim como Sócrates e Tales, e que outras pessoas vão escrever sobre ele. Mas ele foi tão importante que Platão escreve sobre ele, Aristóteles escreve sobre ele. Então a gente tem muito material de muitos filósofos que realmente escreveram, filósofos importantes. Nessa relação harmônica, ele replica esse estudo também para o universo. Ele diz que entre as estrelas existe uma relação harmônica. E também para as substâncias e tal. O grande lance, a grande descoberta é que Pitágoras ele usa os números para tudo. Como Tales, no monismo, vai procurar a substância primordial, o Pitágoras, muito parecido, ele vai procurar a unidade. E essa unidade primordial, essa unidade básica, ele diz que são os números, e que os números explicam as ideias e as formas. Ele substitui, em vez de buscar a substância, ele busca a forma. Nessa pesquisa, nesse ato da matemática também, o Pitágoras ele vai estabelecer coisas como a noção analítica, certo? No qual ele tenta, através de percepções simples, explicar coisas complexas. O Pitágoras então vai desenvolver o raciocínio analítico dedutivo, ou raciocínio dedutivo, tão próprio da filosofia. Então, o Pitágoras também ele vai propor uma estrutura para o universo, muito ligada ao misticismo. Ele vai acreditar no Deus e que Deus seria pego ilimitado e feito uma unidade do ilimitado, recortado ilimitado em uma unidade, que essa unidade deveria servir de padrão para a criação de tudo que nós conhecemos como universo. Ele relaciona a matemática. Pitágoras também vai fornecer para a gente, através do Tétrax, uma noção dos quatro elementos e dos quatro elementos que formavam o mundo. O primeiro sendo a água, o número 1, lá mesmo a relação com as formas, né? O ponto ou o tom, a unidade, o número 1. O número 2, o ar. O número 3, o fogo. E o número 4, a terra. Dialogando também com os ritos antigos, gregos, e tudo que a gente vai ter de misticismo na época. Pitágoras, enquanto filósofo, ele é realmente especial porque ele vai iniciar realmente o pensamento dedutivo, a observação, e vai provar que a gente consegue fazer descobertas não apenas científicas, através da razão, do lógico. Ele vai colocar o raciocínio lógico, o raciocínio mental acima da ação propriamente dita. Ele é quem vai dizer que pensar é mais importante, e o que dialoga perfeitamente com a filosofia. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre Pitágoras. Vocês podem comentar, criticar, a ideia é mesmo melhorar. Eu espero que esteja sendo claro para vocês. Eu pesquiso em alguns livros e alguns links também. Muito obrigado. Até a próxima.